Tô aqui no meu escritório e hoje eu vou te dizer 5 coisas que eu me perguntei quando eu comecei a empreender. E tem as 5 coisas aqui escritas e eu vou te passar todas elas. As 5 coisas que eu tive dúvida, também vou te passar o raciocínio que eu fiz, como fiz e o que eu aprendi depois com o passar do tempo. Essas dúvidas aqui eu tô te falando que elas ocorreram, deve ter por volta de uns 3 anos. Eu consegui responder elas nesses 3 anos. E conforme eu for tendo dúvidas, eu vou trazendo aqui pra vocês também. E a gente vai conversando sobre isso, conforme os aprendizados que eu for tendo ao longo do projeto, do trajeto, dos planos e tudo mais, eu trago para vocês também os aprendizados. E eu vou ler todos eles e depois eu ressalto um por um. O primeiro deles é: como é possível tu ter várias empresas, sendo que só tem 24 horas no dia, metade dele praticamente dorme, só come, toma banho, indo para um lado e para o outro tu não consegue nem gerir a tua vida em si direito, sabe? Tipo, é difícil tu conseguir organizar estudo, trabalho, no tempo que tem. Imagina tu ter várias empresas para tu organizar estudo, trabalho, mas um monte de empresa para tu conseguir gerir. Outro seria: como eu consigo contratar pessoas para empresas? Como é que eu consigo salário que eu pago justo para essas pessoas, que não vai quebrar nem a empresa, e também que seja bom para essas pessoas, porque tem prazer em trabalhar. O outro seria saber em que eu preciso focar. Se me dissessem o que eu preciso fazer agora, eu faria. Mas como é que eu não tenho ninguém para me dizer: agora você precisa fazer isso, agora você precisa fazer aquilo? Quando você empreende, você precisa descobrir sozinho. Como é que eu sei o que eu preciso focar e quando eu preciso focar no que? Tipo, não, agora você tem que focar nisso. Aí eu só caio pra dentro do estudo. Beleza. E depois, quando eu acabar, aí me dizem: não, agora você faz isso. E eu caio pra dentro do estudo. Não tem ninguém que faça isso. Como é que eu sei no que eu preciso focar? Esse é o próximo. E eu também tenho um outro, que é: como passar o que eu sei para outras pessoas? Como é que eu ensino outras pessoas aquilo que eu sei, que as pessoas não conseguem aprender, nem eu sei como eu sei? Essas são as 5 coisas que eu vou falar aqui com você. Quando eu me perguntava sobre essas empresas, eu lembro de ter conhecido um cara que ele tinha 27 empresas. Eu questionava: como é que ele tem 27 empresas, sendo que eu com uma não consigo gerir direito? Não tenho tempo, não me sobra nem tempo para respirar, nem com uma. Imagina com 27. Com isso daí, eu comecei a entender e eu consegui simplificar isso. Com o passar do tempo, conforme tu vai crescendo, vai agregando pessoas. E esses outros elementos, inclusive, que vêm depois dessa pergunta, que são as outras perguntas seguintes, são as respostas que vão te ajudar a construir essas outras empresas. Conforme tu cresce, você fica mais estratégico e menos operacional. Aquilo que você faz, você consegue delegar para outras pessoas. Aprenda como contratar, desde que pagar um bom salário, desde que tu aprenda a entender quando tu precisa focar em quê, e desde que tu aprenda como passar o teu conhecimento para outras pessoas. E aí você começa a entender que para que você cresça, você precisa ter processos ali dentro da estrutura, para que outras pessoas consigam segurar as demandas que você tem, e a partir dali você se torna mais estratégico, você se torna a pessoa que toma decisões importantes e não cuida mais das micro coisas, mas tu cuida mais das coisas mais macro, mas ao mesmo tempo tá atento às coisas micros que estão ali dentro. Dessa forma, tu vai conseguindo agregar pessoas, como se fosse uma pirâmide. No começo é só você, depois vai ter alguém abaixo de você que te auxilia. Depois disso, tu vai ter 2 pessoas que podem te auxiliar. Daqui a pouco, você vai ter 5 pessoas que vão te auxiliar, mas tu não consegue dar conta de atender todas essas pessoas. Então, tu vai pegar uma dessas melhores pessoas que estão te auxiliando, que tem um perfil para liderar essas outras pessoas, para cuidar dessas pessoas e direcionar elas, e tu vai subir ela. Agora, você fala com uma pessoa que virou essa líder, essa gestora, essa pessoa em si, que agora está cuidando das outras 4 pessoas que estão embaixo. Dessa forma, você já ampliou um pouco mais. Agora, você já consegue ter mais tempo para conseguir focar em outras coisas maiores. Porque tem pessoas de confiança que conseguem tocar aquilo que você fazia. E agora você continua tendo o mesmo 12 horas. Só que aquilo que tomava metade do teu tempo, não toma mais, porque tem outra pessoa que está cuidando disso também. E assim você vai crescendo. Você coloca 4 pessoas, você coloca uma pessoa em cima, você vai crescendo isso daí, fazendo isso como se fosse uma pirâmide. Daqui a pouco você vai ter 10 pessoas embaixo, você vai precisar de 2 pessoas para gerir essas pessoas. E assim você cresce. Daqui a pouco você tem 5 gestores ali em cima que estão gerindo 25 pessoas. E tu adiciona uma pessoa para gerenciar essas outras 5. E dessa forma, como é que você vai escolhendo? Essa é a parte que é um pouco mais complexa. Você vai precisar entender de pessoas. E o que mais vai te ajudar a entender isso são você conseguir entender sobre PNL, e você entender sobre cognição, e você entender sobre a área que você está aplicando e a cultura que você quer implementar, inclusive. Porque essa pessoa, ela precisa ter o comportamento, isso, ela precisa ser e acreditar nas coisas que você acredita, para que a tua empresa ela siga sendo guiada da forma que você vinha guiando ela, da forma que tu acredita que deva ser. Depois disso, tu vai precisar entender de cognição, de comportamento humano, por exemplo, para que tu entenda qual é o tipo de perfil de pessoa que eu preciso para essa vaga. Para isso que vai ser feito. Isso vai te ajudar a entender, por exemplo, qual é a melhor pessoa para aquela vaga, cuidar daquela parte, daquela área. Depois disso, precisa entender de
processos. Por quê? Porque os processos vão facilitar a vida dessas pessoas para que essas pessoas saibam exatamente como precisam agir, como precisam executar de acordo com determinadas situações. Elas não conseguem prever tudo, tu não consegue prever tudo. Existem coisas que são padrões, são repetitivas. Isso facilita para que as pessoas entendam para qual caminho ela deve seguir, de acordo com tal coisa que aconteça, como ela deve se pensar. Isso ajuda. E dessa forma você vai crescendo, como se fosse uma pirâmide. Então quanto mais tu cresce, então pensa, uma empresa eu preciso de 10 pessoas. Quando a pirâmide tiver 10, você consegue abrir do lado e ampliar ela também. Dessa forma você vai crescendo em formato de pirâmide, você adiciona para o lado, cresce, adiciona para o lado, cresce. E você vai tendo cada vez mais empresas, onde você vai tendo pessoas de formas estratégicas que conseguem cuidar da parte da operação, coisas específicas, a qual vale você delegar em prol do crescimento da empresa. Assim você consegue, em suas 24 horas, ter várias empresas e gerir. Isso não é algo que acontece do dia para noite. Não tenta acreditar que é muito distante, eu não vou conseguir, eu não sei o caminho. Tá tudo certo, não precisa nem se preocupar em não saber. Tu só precisa caminhar e tu vai descobrir esse caminho. Ele é natural acontecer. E aí entra o próximo ponto, que seria a próxima pergunta. Como é que eu contrato essas pessoas? Como é que eu encontro? Como é que eu sei onde elas estão? O que eu busco? Quem eu busco? Isso vai depender da tua empresa. Vai depender de quem tu quer contratar, de quem tu precisa. Precisa de alguém que faça o básico, coisas simples, não precisa ter graduação, nada disso. Tu vai buscar essas pessoas pelo comportamento, por quem tem vontade de aprender, por exemplo. Porque tu precisa de uma pessoazinha para te auxiliar. Ou se tu precisa de mais, tu vai buscar uma empresa de especialista em RH. Ah, mas onde que eu encontro empresas especialistas em RH? Tu vai no LinkedIn, pesquisa no Instagram, tu pesquisa no TikTok, pesquisa no YouTube, tu vai encontrar alguém. Tu só precisa da primeira pessoa para te auxiliar. Essa primeira pessoa que vai te auxiliar a contratar essas pessoas, ela vai te ensinar também. Tu não pode delargar, tu precisa delegar. Essa pessoa, ela te ajuda a fazer isso e você aprende com ela, para que você entenda sobre como é que funciona cada uma das coisas. Essa forma de contratação, a primeira pessoa para te ajudar, as primeiras pessoas ali dentro da tua estrutura, tu busca pelo comportamento, vai ser a forma mais fácil. Porque você só precisa ter vontade de ensinar. Isso você vai precisar ter. Então, se você tiver a capacidade de ensinar, força de vontade de ensinar, você só precisa de alguém que tenha um comportamento e vontade de aprender. Tem que ter vontade de aprender e vontade de trabalhar. Se a pessoa tiver isso, já te facilita um monte, você já acertou 50%. Agora você só precisa ter paciência e ensinar muito bem detalhado as coisas para essa pessoa e não acreditar que essa pessoa vai saber de tudo. Dessa forma vai ficar mais fácil. Então assim tu começa as primeiras contratações. Depois que tu crescer um pouquinho, pode buscar um RH, busca da forma que eu te falei, o RH. Isso já vai te facilitar um monte, só que tu vai precisar aprender igual. Se tu não aprender sobre contratação, o RH pode acabar contratando pessoas erradas para tua empresa, porque você entende o que precisa. Pelo menos você precisa entender. Essa forma que tu vai ter controle sobre a operação e como criar bons processos, que logo mais tu vai entender disso, que o teu negócio ele cria uma estrutura sólida para crescer, para evoluir, para que você consiga ter a primeira pergunta, como ter várias empresas e como eu posso crescer. E quando eu digo várias empresas, eu não estou nem dizendo de ter várias empresas distintas, mas tu automaticamente, conforme o teu crescimento, ele é necessário ter vários CNPJs para tu ir crescendo e expandindo. É uma consequência do crescimento. E a outra pergunta é, como é que eu sei quanto eu pago do salário? Isso é muito tranquilo. Se você sabe a pessoa que tu precisa, tu vai pesquisar no ChatGPT, tu vai pesquisar no YouTube, tu vai pesquisar no Google, tu vai olhar no LinkedIn, perguntar às pessoas. O que tu vai perguntar? Qual é a média salarial que essas pessoas recebem? Ah, essas pessoas recebem X. Beleza, tu já tem um norte, tu sabe que aquela ali é a média, ali é a base, as pessoas pagam. E tu vai entender de acordo com a tua estrutura. Se tu tiver processos bem definidos, muito detalhados, e tua estrutura não tem margem muito alta, tu vai ter que calcular. Eu preciso pagar o mínimo para essa pessoa, isso eu preciso acontecer. O mínimo eu tenho que pagar. A partir dali eu entendo, tá? Se eu pagar o mínimo, quanto de custo minha empresa vai ter? Qual o custo? Se for CLT, por exemplo, por volta de 1,7 ou dobra o custo, por exemplo, para que tu tenha uma previsão melhor. Então se eu vou pagar R$2.000 para uma pessoa, eu sei que eu vou ter 4.000 de custo. Tá, então quanto minha empresa fatura, quais são os gastos que eu tenho? Se eu botar uma pessoa que custa 4.000 por mês, quanto é que vai me sobrar no final? No caixa da empresa? Ah, vai sobrar X, beleza, então sobra um valor, eu consigo. Não consigo, isso vai ficar negativo. Pera, então tem alguma coisa errada. Eu vou ter que faturar mais, eu vou ter que reajustar o que eu vou fazer, como, quando eu vou contratar. Então tu tem que fazer esse cálculo para tu entender. Parte de saber o quanto se paga é assim. Depois, quando tu faz essa projeção do mínimo, tu consegue entender o quanto te sobra de margem. Isso que te sobra de margem, tu consegue entender, tá, o quanto eu consigo disponibilizar dessa margem para o crescimento no plano de carreira, por exemplo, desse colaborador. Ah, eu consigo subir 20%, 30%, consigo subir até 40% o salário desse colaborador. Beleza, eu não vou fazer isso de primeira, não vou aumentar o salário dele de primeira. Eu vou criar um plano, então, de carreira para que ele possa atingir esse valor. Pronto. Assim tu consegue entender que tá, quando ele atingir esse valor, ele também, consequentemente, eu crio um plano de carreira aqui, para que ele consiga esse valor, ele entregue também para a empresa um serviço, um trabalho e rentabilize a empresa também, para que a empresa fature mais. Porque se automaticamente ela fatura mais, ela tem capacidade de caixa para remunerar melhor. Então vira uma consequência. Então tu cria um plano de carreira onde essa pessoa consiga dedicar para a empresa, fazer a empresa crescer e automaticamente a empresa vai ter faturamento e esse plano de carreira faz com que essa pessoa ganhe mais. Então vira uma bola de neve. Essa pessoa ajuda a empresa a crescer, a empresa remunera ela melhor. Ela ajuda a empresa a crescer, a empresa remunera ela melhor. Assim você vai fazer, entendeu? Então você consegue começar com o básico. Com o básico você consegue ter a noção de quanto o mercado
paga para esses profissionais e tu começa a entender, tá, eu preciso disso no mínimo e eu preciso criar um plano de carreira para que essa pessoa entenda a importância do como ela precisa ser para gerar resultado na empresa para que eu consiga remunerar ela melhor também. Pronto, dessa forma tu consegue ter a noção de salário. E aí vem a próxima pergunta que é, como eu sei o que eu preciso focar? Tu precisa focar vamos supor que o que eu preciso focar em estudo, que é o que eu estava dizendo. E agora eu faço o quê? Se me dissessem, eu preciso estudar isso. E eu só se precisasse estudar, ficava talvez mais fácil do que eu ter que adivinhar o que eu preciso fazer. Mas não é tão difícil quanto parece você saber o que precisa ser feito. Você só precisa entender quais os problemas que eu tenho hoje. Você vai senta e escreve aqui, ó, uma lista, quais os problemas que eu tenho hoje. Beleza. Tu vai entender por eles ali. Quais os que me tomam mais tempo, tal. Tu vai entender. Se eu resolvesse, aumentaria o faturamento da minha empresa. Porque tu sempre vai ter que pensar no que te toma mais tempo e no que aumenta o faturamento da empresa. Aí tu fala, mas por quê? Porque se você tiver mais tempo e tu conseguir aumentar o faturamento da empresa, se tu aumentar o faturamento, tu consegue contratar uma pessoa para te auxiliar. Automaticamente tu vai ter mais tempo, entendeu? E aí você consegue melhorar esse processo. Essa é a primeira coisa. Tu lista. Com essa lista, tu vai seguindo essa mesma lógica. O que me toma mais tempo, o que aumenta o faturamento. O que toma mais tempo, o que aumenta o faturamento. Só que tu não pode só pensar em faturamento. Conforme tu aumenta o faturamento, tu coloca pessoas para dentro. Conforme tu coloca pessoas para dentro, tu consegue mais tempo automaticamente, pressuponho, que é o que deveria acontecer. Porque se não está acontecendo, tu já entende que tem alguma coisa errada. Porque essas pessoas que tu está contratando, ao invés de te aliviar, elas estão te tomando mais tempo. E aí não está funcionando. Tu tem que entender também, se é no começo, onde essas pessoas estão aprendendo, elas já estão há muito tempo contigo e ainda estão tomando seu tempo. Há muito tempo contigo e ainda toma teu tempo, quer dizer que ou tu ensinou errado, ou essas pessoas não têm a capacidade para estarem onde estão, e tu precisa trocá-las. É simples assim. Ou, se você tem um processo, um treinamento errado, ou nem tem treinamento, as pessoas aprendem por osmose, ó, senta aqui e vê como é que eu tô fazendo, cara, ninguém vai aprender e você vai ser tomado o seu tempo toda vez. Isso aí esquece, é assim que vai funcionar. Então, dessa forma, tu começa a entender o que tu precisa focar. Tu vai olhar e falar assim, tá, qual a necessidade que eu tenho agora? O que eu preciso fazer agora? E aí tu vai setando o que me toma mais tempo, o que aumenta o faturamento, e agora, quando tu começa a contratar as primeiras pessoas, passou da segunda pessoa ali, tá? Segunda contratação, terceira contratação, tu já começa a pensar assim, olha, eu preciso pensar no que me toma tempo, eu preciso pensar no que aumenta o faturamento, e agora eu preciso pensar no que mantém o negócio rodando como está. O que vai ser isso? Qual vai ser a resposta para isso? Vai ser processos. O que é processos? É você criar passo a passo para tudo. Passo a passo de como lida com o cliente, passo a passo de como vende, passo a passo de como administra, passo a passo de como pensa, passo a passo para tudo. Quando tu criar passo a passo para tudo da forma que você pensa, vai facilitar para essas pessoas entenderem o que elas precisam fazer em determinadas situações. Isso vai fazer com que a estrutura se mantenha andando da forma que ela andava quando você estava ali naquele lugar, fazendo aquela ação, né? Porque tu ainda vai estar ali, mas tu não vai estar fazendo tudo, porque tu não consegue dar conta de fazer tudo. E assim tu começa a crescer. E aí tu entende qual é o próximo problema. Então tu sempre olha qual é o problema que trava o meu negócio. É isso que tu tem que pensar. Qual é o problema que trava o meu negócio? E com essa linha de raciocínio tu vai ter a resposta que tu precisa. Porque o que trava o teu negócio é aquilo que tu precisa estudar e tu precisa focar para que tu elimine aquele problema da tua empresa. E sempre vai existir um novo problema. Não esquenta a cabeça. Cada vez o problema vai ser maior. É assim que funciona. Se tem medo disso, nem entra pro jogo. Ou se quer entrar pro jogo e tem medo, vai fazer terapia, leia PNL, autodesenvolvimento. É isso. O jogo é esse, é assim que funciona e não muda. O papel do empreendedor é resolver problemas. Tu não tá a fim de resolver problema, nem entra pro game. Não é aqui o teu lugar. Quando tu pega isso pra focar, tu não pode esquecer que tu precisa continuar aprendendo como aumentar o faturamento, precisa continuar. Tu nunca elimina as coisas anteriores. Elas se mantêm. Não quer dizer que tu vai gastar energia como tu gastava, mas elas ainda vão existir na tua vida. Até um certo ponto que tu consiga passar essas tarefas para pessoas competentes, para que elas consigam seguir. Como assim? Agora eu tenho um time comercial que ela cuida do faturamento da minha empresa. Ela já entende como funciona, ela tá tocando muito bem como eu tocava, às vezes até melhor do que eu tocava. Pronto, parabéns, você conseguiu delegar isso de forma correta, onde tu conseguiu pessoas mais competentes do que você, inclusive, para tocar aquela área. Agora você não precisa focar tanto, por exemplo, no faturamento da empresa, no crescimento da empresa na parte financeira, porque tem alguém cuidando. Da mesma coisa acontecia, por exemplo, para a parte de criar passo a passo. Se tu tem alguém que entenda da tua operação tanto quanto você e ela já tem a capacidade de criar esse passo a passo para as outras pessoas, pronto, tu não precisa mais ter esse trabalho de ter que ficar focado 100% sempre naquilo ali também, passo a passo, porque tu tem alguma pessoa competente para criar aquilo dali. E assim funciona para todas as áreas. Então tu só precisa pensar, qual é o problema atual que trava o meu negócio de crescer, de evoluir? Então é esse, quando tu tiver essa resposta, é isso que tu precisa focar. Só que é problemas infinitos, e tu precisa focar sempre no que trava o teu negócio. Porque tu vai ter problema a vida inteira para resolver e um monte de problema ao mesmo tempo. Só que se tu não souber qual focar, tu vai se perder, vai se frustrar, vai quebrar a empresa, vai se prejudicar, vai deixar as pessoas que estão ali ansiosas, preocupadas, e tu mesmo não vai crescer o negócio de forma que ele deveria crescer. E aí vem a última pergunta. Como é que eu passo isso para as pessoas? A resposta eu já dei. É passo a passo para tudo. Então tu grava a aula, pelo celular, grava a aula, sobe no YouTube, guarda o link, vai passando para as pessoas o link. Tudo que tu fizer mais de uma vez e repetir mais de uma vez para as pessoas, tá errado. Se tu fizer mais de uma vez a mesma coisa, você precisa pegar um telefone
telefone desse aqui, gravar, a próxima pessoa que entrar, ou aquela mesma pessoa te perguntar, tu manda o link do vídeo. Ou então, tu escreve em PDF e guarda em texto. Ó, o primeiro passo é isso, o segundo passo é isso, depois disso é isso. É um passo a passo, para tudo. Ah, quando tal coisa aconteceu, eu faço o quê? Passo a passo. Fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quando essa coisa acontecer, tu faz isso. Quando essa coisa acontecer, tu faz aquilo. Então tu cria um passo a passo para tudo. Criou um passo a passo. Pode ser em PDF se for mais fácil. Pode ser em vídeo se for mais fácil, dessa forma que eu estou fazendo com o telefone. Você vai criar processos de forma simples, mas que já vai aliviar muito a demanda, porque tu não vai precisar dedicar tanto tempo para tudo, para ficar repetindo a mesma coisa várias vezes. Lembra da primeira pirâmide que eu falei de Maslow, que tu coloca uma pessoa, depois tu coloca duas, depois três, chega a 5 pessoas, tu coloca uma para cima, vira 4. Pô, imagina tu ter que ensinar isso toda vez a mesma coisa. Não vai funcionar. Tu criou para a primeira e já começa a gravar ensinando essa primeira. Quando tu for para a segunda, tu melhora as gravações que tu fez para as primeiras que não funcionam muito bem, e já melhora para a segunda, mas tu já passa as gravações para a segunda, já vai ficar mais fácil, vai te tomar menos tempo. Quando tu tiver 5 pessoas, tu já tem aquele processo muito melhor, muito mais definido, um passo a passo melhor, que as pessoas conseguem ler, entender, ver aquele vídeo, e tu não precisa repetir aquilo várias vezes. É só a pessoa ver, rever se ela tiver dúvida, então ela consegue ter acesso sem precisar tomar teu tempo. E aí, tu chega e sobe uma pessoa daquelas 5 que eu falei, né? Tu tem 5 pessoas embaixo, agora tu tá cuidando das 5, tu precisa de alguém para cuidar dessas 5 pessoas para que tu consiga ter tempo. Tu sobe uma dessas pessoas e agora tu começa a criar novo treinamento para essa pessoa que está liderando as outras. Só que agora tu vai criar um treinamento focado em liderança. Como é que você liderava essas outras pessoas? Agora tu vai começar a ensinar o que tu fazia para liderar essas 5 pessoas. Para que essa uma pessoa que vai liderar as outras pessoas, ela aprenda e também não dependa de você, diretamente, te tomando tempo toda vez, repetidas vezes, para rever informação, porque ninguém consegue absorver tudo de uma vez. Mas se ela rever, já facilita muito, já toma muito menos seu tempo e ela aprende muito mais. Ela começa a entender como você pensa, para que ela siga aquela linha de pensamento que vinha funcionando, que tu acredita que dá certo para tua empresa. E assim as coisas vão acontecendo e você responde essas perguntas básicas. No final das contas, tudo se resume num conjunto que acontece por etapa. E essas etapas gradativas vai fazer com que você construa muitas empresas, cresça de forma consistente, de forma mais segura, de forma mais organizada, que te canse menos, te desgaste menos e te dê vontade de continuar crescendo. Fechou? Se tiver dúvida, perguntas que você se faz no início, perguntas que você se faz já empreendendo, manda aqui. Se você tem 1 ano e está empreendendo, se quer sonhar em empreender, se já está 10 anos, se já está 15 anos, manda aqui. Se eu conseguir ajudar, eu faço um vídeo explicando também e respondendo as perguntas de vocês. Tchau, tchau.